Quando uma mulher descobre que está grávida, todos os preparativos começam. E as necessidades médicas e emocionais todas se baseiam no planejamento para 40 semanas. E devido ao avanço da tecnologia e das assistências na UTI neonatal, a sobrevida desses bebês tem aumentado muito nas últimas décadas. Alguns fatores podem influenciar para que a chegada desse bebê ocorra antes do tempo esperado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, um parto é considerado prematuro quando ele acontece antes das 37 semanas. A prematuridade exige uma série de cuidados especiais e pode oferecer risco à saúde do bebê. Para falar um pouco mais sobre a experiência com a prematuridade, a gente trouxe a mamãe da Raika e do Ravi com vocês, Romana Novaes. Feliz demais de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigada Vamos a você. bater papo, né? Tem muita Vamos coisa pra falar. Essa é a ideia, entendeu? A gente sai daqui, tipo, assim, livre, né, amiga? Nossa, melhor coisa, porque quando a gente vira mãe, a gente só quer falar de maternidade, né? Não, é o único assunto da mesa. Sempre maternidade em primeiro lugar, né? Aí quando a gente tem oportunidade, um programa só pra isso, melhor coisa. A gente tá Amo. amando, né? É muito bom. É verdade. E é muito bom ter você aqui. Obrigada, Vi. É a primeira vez aqui com vocês. Espero que a gente possa conversar bastante. Tem muito assunto pra falar de maternidade. É verdade. É um assunto que eu amo. Então, Amiga, maternidade é uma delícia, mas não é fácil. Não, não é. E acho que a gente fica naquele looping, né? É uma delícia. Ai, meu Deus, olha só a coisinha perfeita. Mas não é fácil, porque a gente fica cansada, a gente se esgota, a gente perde a A paciência. gente se cobra, a gente se culpa. Exato, a gente tudo, mas é uma delícia. Estamos aqui com o Vanish, que é o nosso parceiro exclusivo dessa temporada do Maternidelas. E, amor, Vanish está com uma campanha que é Salva o seu uniforme. Vanish salva o seu uniforme. Criança vai sujar, gente. Criança é criança. Vai sujar de molho, vai sujar de ketchup, vai sujar de suco. Nossa, lá em casa o que mais suja é açaí. Açaí. Todo Açaí. mundo ama açaí, todo Açaí mundo suja as roupas de suja. açaí. Mas Vanish salva o seu uniforme, tá? Olha, essa campanha tá um babado. Então contem com o Vanish também. E outra coisa muito importante, que acho que além de falar das manchas, é que o Vanish White, ele deixa o branco mais branco. Então sabe aquele uniforme que vai ficando com aquela Encardido. aparência encardido amarelado? Porque o branco vai dando uma amarelada, né? Amor, contem com o Vanish. Usa, testa aí, conta pra gente depois. Vai salvar. Inclusive, o Vanish Pink também ele vai proteger a cor das roupas coloridas. Então, ele não vai danificar o seu tecido, independente de qual Desbotar, Vanish você usar. Ele cuida do seu tecido. O Pink vai proteger a cor, o White vai deixar o branco mais branco. Então, aí o looping que você vai entrar vai ser manchou, Vanish salvou. Manchou, Vanish tirou. salvou. Então, é assim, gente. É isso aí. E a gente tem um QR Code que tá aqui na tela. Pra vocês aproveitarem o nosso desconto. Gente, Então é um corre, babado. porque só tem aqui, tá? E vale a pena desconto, porque é uma Vai. coisa que você vai usar muito. Não, e outra coisa, gastou muito nas férias? Final de ano, a gente gasta. Economize com o QR Code. É, e outra, tem que comprar material escolar, comprar um babado de coisa. Gente, criança pede mochila nova, né? Então. Ia tá na fase de pedir mochila nova? Então, assim, vamos economizar no uniforme, tá? Exato. Vamos aproveitar do ano Salvando passado. já, né? Verdade, ó, só escanear aqui. Você se encontrou, assim, depois que virou mãe? sim. Assim, o meu maior sonho de vida sempre foi ser mãe. Então, é um sonho, né, que eu queria conquistar. Não imaginava que fosse, né, na data que foi, mas era uma coisa que vivia dentro de mim, assim, quero ser mãe, quero ser mãe, quero ser mãe. Hoje eu sou muito realizada. Vocês também. Sim, Muito, com certeza. super. E falando agora de prematuridade, se você puder contar um pouquinho o que aconteceu, né? Acho que você já falou em outros lugares, mas pra gente relembrar, por que aconteceu, se você não sabia que ia acontecer, se já tinha essa previsão, como é que foi tudo? Então, a Raika, ela nasceu prematura, né, de 32 semanas. 32 semanas é considerada uma bebê prematura moderada ali, né, por conta da faixa de semanas, né, dela. Então, ela nasceu de 32 semanas mais 3. E aí, muito pititica, gente, muito pequenininha, e não estava esperado, né, porque eu estava fazendo acompanhamento de pré-natal, estava tudo certinho, bebê super saudável, gestação super saudável, e aí eu contraí, fiquei com Covid. E aí, nessa de que, né, fiquei com Covid, passou, assim, 2 dias e ela logo nasceu. Do dia que eu descobri até o dia dela nascer, evoluiu muito rápido. Então, eu lembro que na época, que estava, né, tava bem alta, assim, essa questão da gestante com Covid e tudo mais. Foi em 2020? Foi 2020. E aí, logo na sequência, ela já nasceu. Então, foi muito rápida a evolução. Eu não estava esperando, né? E não estava preparada também, né? Porque uma Sim. coisa é quando você tá
com uma gestação com alguma complicação, um pré-natal, né, com uma complicação, você está esperando que isso possa acontecer. No caso dela, não, eu não estava esperando que ela fosse nascer prematura, né, não estava. Foi muito rápida a evolução. Então, ela nasceu de 32 semanas, mais 3. Uhum. Graças a Deus, o parto não teve nenhuma complicação, né, a não ser essa questão do CIVD que eu tive, né, que foi a causa da prematuridade dela. O que que é o CIVD mesmo? Você já falou, mas eu esqueci. É a coagulação intravascular disseminada. É o significado da palavra, né? É uma condição rara na obstetrícia, eles consideram rara porque acontece muito pouca e comigo aconteceu por conta do Covid. O que que acontece? Quando o seu corpo começa a formar trombos, assim, uma explicação muito simples, tá? Para ser mais fácil para as pessoas em casa entenderem, mas é uma condição muito rara que o corpo começa a formar trombos e ao mesmo tempo que forma trombos, acontece hemorragia, sangra também. Então é muito difícil de você cessar essa gravidade, porque você não pode tomar nenhum medicamento para conter o sangramento, porque você já está formando trombo, E não e você não pode pode tomar, exato, não pode tomar nada para fazer anticoagulante. anticoagulante, porque você está sangrando. Mas Então, por conta dessa condição, então, teve que ser cesárea? não foi, Não foi Vi. parto normal. A Raika foi parto normal, mas assim, foi porque tinha que ser mesmo, o meu corpo estava expulsando ela. O nosso corpo é muito perfeito, né? A fisiologia da mulher é muito perfeita nesse momento e a Raika. Eu comecei a sentir muita dor por conta do Covid. Eu lembro que eu estava em casa e sentia muita dor. Eu falei com a Loki ainda, eu falei, nossa, preciso ir no médico, preciso ir na minha obstetra, porque eu tô com muita dor. Ele falou, não, acho que vai passar, fica tranquila. E o Covid naquela época estava muito incerto. Se falava muito, né, de COVID, de gestante com Covid, mas estava muito incerto. Ninguém sabia como conduzir, né, o caso, porque Não. era tudo muito novo. Então eu comecei a sentir muita dor, parecia que estavam quebrando todos os meus ossos, meu corpo inteiro doía. Tomar banho doía, a água bater no meu corpo doía. Era uma dor assim imensurável. E aí eu falei, eu preciso ir na Érica, preciso fazer o exame, preciso ver se a Raika tá bem, eu preciso ir de qualquer jeito. A gente, mãe, sente Sente. também, né? Sente, e eu pegava na minha barriga e na minha cabeça eu pensava assim, nossa, acho que ela vai nascer hoje. Eu tava sentindo isso, impressionante. E eu lembro que a minha mãe estava em casa, né, com o Ravi, estava passando um tempo comigo, e eu saí de casa e falei assim pra ela, mãe, a Raika vai nascer hoje. Ora, por favor, que eu tô sentindo isso, ela vai nascer prematura. E aí minha mãe falou, filha, não, 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 não. E eu Ai, tava arrepiei aqui, eu meu tava com Deus. Covid, o Alok também tava com Covid, a minha mãe não tava com Covid, então a gente ficava separadas, a gente se falava por mensagem, e ela tava no andar embaixo, né, do meu prédio, e eu falei com ela, ela falou assim, filha, não, não tem como, tá tudo bem, calma. E aí eu fui pra clínica. Quando eu cheguei na clínica, né, que eu fui fazer exame, comecei a ter uma hemorragia muito intensa dentro da sala. E aí descobriram que o Covid estava gerando complicações e que a Raika precisava nascer. Que eu estava entrando em trabalho de parto mesmo. E aí a gente foi pro hospital. Do tempo que eu saí da clínica até o horário que eu cheguei no hospital, assim, sei lá, 20 minutos, quando eu cheguei no hospital, ela já nasceu. Não deu tempo nem de tomar anestesia. Eu tava sentindo muita dor, pedi pra me dar anestesia, porque eu tava com muita Já dor tava mesmo. com dor, né? Já tava com dor. E eu pensei que eu tava indo pro hospital para poder fazer. A médica, né, a minha obstetra, a Érica, é minha amiga. Então, a todo momento, ela se manteve super tranquila. E como eu sou médica, ela tentava não me passar muito a real situação para eu ficar tranquila. Eu ia te perguntar isso, porque você sendo médica, se alguém fala algum termo ou algo, você vai saber o que é aquilo, né? Ou se Fica você muito ouve mais. uma palavra que, tipo, talvez a gente não saberia, ela já vai falar, meu Deus, eu já sei o que é E isso. ela teve muito cuidado com tudo isso. E a gente brinca na medicina, a gente fala que é o CRM positivo. Tudo acontece com o médico. Então, tudo que você escuta, você intensifica muito mais, porque você não pensa só no que ela está falando, você pensa nas complicações que aquilo pode gerar, no Você já pós. sabe. Então, você é uma cascata, né? E aí, ela tentando, sempre muito delicada, conversando comigo, ela falou: a gente vai no hospital, porque a gente precisa. Eu tô sem corticoide aqui, a gente precisa fazer corticoide para maturar o pulmãozinho da Raika, né? Porque ela ainda tá com 32 semanas. E aí eu só deixei ir, fluir. Eu falei, eu não quero ficar pensando em nada, vai acontecer o que tiver que acontecer. Mas no fundo eu sentia que ela estava vindo, sabe? Vindo. Porque eu estava sentindo muita dor, mesma dor de trabalho de parto, minha barriga estava super enrijecida. E aí quando a gente chegou, foi muito rápido para ela nascer. Não, e nem estourou a bolsa, então. Nem estourou a bolsa. Não chegou a ter Eu dilatação? teve. Teve. No consultório, ela já viu? Ela ou já não? viu, e aí só que ela não me falou, né? E aí, quando a gente tava lá no hospital para ela nascer, eu pedi para dar anestesia. Eu lembro que quando eu virei de costas, assim, para fazer a anestesia, eu senti, eu falei, nossa, eu acho que ela tá saindo, não deu tempo nem de fazer anestesia. Já virei e ela já escorregou e foi Nossa. parto vaginal e Talvez por você ter vivido outro parto vaginal, você já sabia mais ou menos a dor. acho que Será que meu ajudou corpo um já pouco? sabia um pouco do O corpo caminho, meio né? que já falou, já vivi isso aqui. Sim. De uma outra Faz forma, claro, sentido. mas talvez
Como se o corpo já Ajudou a ser conhecesse mais... o caminho, né? E também Uhum. o nosso corpo, né, entende tudo que tá acontecendo ali, eu tava tendo uma reação e precisava de colocar ela pra fora de qualquer jeito, porque não tava um ambiente confortável pra ela, nem pra mim. Então, você disse que a Raika nasceu no meio termo, eu que sou leiga, tá? Que eu não entendo muito bem da prematuridade. Você consegue, se você conseguir explicar pra gente, existem outros níveis Termos, de níveis. prematuridade, assim, como que funciona? Existe, Via. A Raika nasceu, ela foi considerada uma bebê prematura moderada tardio, né? Que ia acima de 32 semanas. Uhum. E aí a gente tem os bebês prematuros extremos, né? Que são os bebês que nascem com abaixo de 28 semanas. Tem os bebês prematuros muito prematuros, né? Que é de 28 semanas até 32 semanas. E os prematuros moderados a tardios, que são os bebês que nascem de 32 semanas até 37. Que é A a partir de Raika. 30, que é a Raika. A partir das 37 semanas já é considerado bebê a termo, né? Uhum. Ah, entendi. Não, é bom saber, né? Porque às vezes as mamães em casa não acham que eles só existem um tipo de prematuridade. Na E os verdade, desafios também vão mudando, né, em claro. relação à idade, porque uma semana que muda já são várias consequências diferentes, né, em relação e várias complicações também podem acontecer devido às semanas, né? E é novembro que é o mês da Conscientização. conscientização, né? Novembro, que é o chamado Novembro Roxo, é o mês escolhido para a gente falar mais sobre essa questão da prematuridade, né? Para trazer esse assunto à tona, para a gente informar, porque a prematuridade, ela pode, em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos ela pode ser prevenida. Então, a questão da informação, né? A questão de explicar para as mães a importância de fazer um pré-natal de qualidade, né? A prematuridade, ela é a principal causa de mortalidade antes dos 5 anos de idade, em todo o mundo. Então, atinge bastante. Eu não sabia disso, não. É, Eu também não. sim. Meu É um assunto Deus. muito E você estava relevante. contando pra gente no off, antes de começar a gravar, que o Brasil é um país, tá numa escala alta, né, de De partos prematuridade. prematuros. Está num ranking de 10º país que mais acontece em partos prematuros. Meu E Deus. agora, esse ano, eu estava lendo, né, me informando sobre os casos de parto prematuro esse ano. De janeiro a maio, o Brasil teve perto de 100 mil partos prematuros. É muita coisa. Nossa, mas tem alguma explicação assim? A gente costuma falar que essa questão da prevenção, ela está muito associada, né, à questão dos partos prematuros. Então, fazer um pré-natal de qualidade, tá sempre fazendo acompanhamento, isso é muito importante para diminuir esses casos. Acho Então, que se cuidar A, também pre- a ajuda, se cuidar prevenção, né? a total, a prevenção prevenção. é ter os exames em dia, O que então. a gente consegue prevenir, né, em relação às causas dos partos prematuros, As consultas? as consultas, o pré-natal, Pré-natal. exato. Então é muito importante essa questão da informação. Então o Novembro Roxo, ele vem para isso, né? Para a gente falar mais, para a gente apoiar também essas mães, essas famílias que estejam passando por isso. Tem uma ONG que chama ONG Prematuridade, que é uma ONG que a gente do Instituto Alok apoia. Ela fala muito sobre prematuridade, ela dá apoio a essas famílias, às crianças que estão vulneráveis passando por isso. Então, quem quiser dar uma pesquisada, ONG Prematuridade. Ai, que Ah, é muito legal legal. falar. Bom saber. É bom saber. E também saber que, além de ser um mês de incentivo e um mês de apoio, também é um mês de informação, né? Total. Porque às vezes muitas coisas que as mães podem fazer que. Querendo ou não, gente, quanto mais você estiver saudável na sua gravidez, menos riscos você corre na vida, né? Isso é fato. Total. Mas às vezes tem coisas que as mães não sabem mesmo, né? Que às vezes a gente dá sempre o nosso Falta de melhor. informação mesmo, Exatamente. né? É É falta importante. de informação Falta de mesmo. informação. E muitas causas da prematuridade podem ser evitadas, né? Se a gente intensificar essas informações. O mês de novembro está aí para isso, né? Para a gente falar ainda mais. Na verdade, não só novembro, mas todos os meses, né? São meses de estar sempre trazendo essa conscientização sempre que a gente puder, né? Não, sim, porque pode trazer consequências para as crianças para o resto da vida, Para o né? resto da vida. E uma coisa que eu escuto muito das mães que têm filhos prematuros é essa angústia de você sair do hospital e o filho ficar na UTI, né? Nossa, E pra você mim, você sair sem o seu filho no colo. isso para mim foi o mais difícil, assim. A questão do parto foi mais tranquila, entre aspas, né? Tranquila, assim, quando a gente compara todos esses eventos que envolvem uma prematuridade, né? Porque foi muito rápido, eu não tive tempo de pensar. Cheguei no hospital e ela já nasceu. Então foi uma coisa muito, né, instantânea, assim, não tive tempo de sofrer, Não, e você não teve né? escolha Não tive também. Não foi, escolha. eu vou segurar aqui o... Exato.
Mas essa questão de que tiraram ela de mim, levaram ela pra UTI, eu fui pra UTI também, né, porque eu fiquei muito mal, como eu tive esse caso, né, da coagulação, Uhum. eu fui também pra UTI, então a gente foi separada, cada uma pra UTI, ela pra neonatal, eu fui pra UTI, fiquei durante quase 10 dias também Ah, você ficou internada. quase 10 dias no UTI. Fiquei, tive que fazer transfusão, eu fiquei muito mal. Assim, eu me considero um milagre depois desse episódio, né, porque é uma condição muito rara. Os médicos do hospital que me acompanharam, né, eu fui super bem assistida, inclusive, mas eles falaram: "Romana, eu nunca tive um caso de CIVD tão intenso como o seu", e a gente precisava descobrir de onde estava vindo o sangramento, né, antes da Raika nascer. A gente não sabia, né, do que poderia ser, porque como eu estava com Covid, tudo era incerto. Então, quando a Raika saiu e que a placenta saiu, minha placenta estava inteira trombosada. Assim, se você ver a foto da minha placenta, você, assim, é uma coisa inteira trombosada, cheia de trombos. Então, quando Então, tirou, eu comecei a melhorar. Comecei a parar de sangrar, fui melhorando, fui melhorando. Então, a causa estava exatamente ali na minha placenta, né? não, e isso, se ela continuasse com esses trombos, também poderia prejudicar a Raika. Com Ela certeza. estava correndo risco de vida. É. Foi um milagre, ela é um milagre, Que né? bom que ela nasceu. Que bom que ela nasceu. E assim, sem nenhuma complicação. Hoje em dia é uma bebê super saudável, nem parece que é prematura, é uma bênção, assim, um milagre de Deus mesmo. Como é que é esse pós, assim? Aí tá, você foi Aí pra UTI, ela também. ela foi pra UTI, eu fui pra UTI. A gente não viveu todos aqueles momentos que são, sagrados ali num pós-parto, né, o golden hour, a gente ficou muito pouco tempo juntas, porque, né, eu estava com Covid, ela precisava ver se estava com Covid também ou não, mas nasceu sem É Covid. verdade, acho que ainda não sabia se passava pro neném ou não, né? Ela Não foi tinha. direto pra UTI e eu fiquei também pra UTI, a gente ficou afastadas. Eu não conseguia olhar o rostinho dela direito, eu não consegui conhecer minha filha, né, tipo, a primeira coisa que a gente faz é olhar no rostinho, abraçar. Não consegui fazer nada disso, ela logo foi pra UTI e a gente ficou afastada mais de 15 dias. Aí eu tive alta mais rápido do que ela, né, fui pra casa e eu não conseguia ficar indo vê-la no hospital por conta das normas, das restrições do Covid, né. Então, precisei negativar, precisei estar bem para poder conseguir visitar ela no Meu hospital, Deus. precisava ficar mandando leite para ela no hospital, e foi bem difícil. Eu lembro que quando eu comecei a frequentar o hospital, ela já tinha feito vários exames, já estava melhorando, a gente já tinha visto que não tinha tido nenhuma complicação no coraçãozinho, no pulmãozinho, estava evoluindo super bem e muito rápido, aliás. A evolução da Raika foi, assim, foi brilhante, sabe? Ela evoluiu muito bem e muito rápido. Então, quando eu passei a visitá-la no hospital, eu lembro que eu visitava as salas os lactários, né, ali onde tira leite e tudo mais, as mães todas abaladas. A prematuridade é uma coisa, assim, acho que um ambiente mais difícil que eu já estive presente, assim, todas as mães, cada uma carregada de uma história diferente, algumas ali indo, né, entrar numa cirurgia com o filho, outras tinham acabado de sair de cirurgia, bebezinhos pequenininhos, já nascendo Ai, assim que dó. com tanta Lutando pela vida, né? lutando pela vida, exato. E eu tive muito contato, né, com essas mães, então aquilo me deixava muito fragilizada, porque eu já estava mal por conta da situação que eu estava passando, e ainda tinha contato com essas outras mães. Então é um ambiente muito triste, sabe? Ao mesmo tempo que você se apoia ali naquelas mães, né? Porque a gente conversava muito, trocava. Então era um momento muito acolhedor também, ao mesmo tempo era muito difícil. Então, teve esse episódio, né, de ficar indo pro hospital, ficar levando leite para ela. Teve o episódio dela aprender a mamar, porque eu escutava muito né, durante essa época que eu não ia conseguir amamentar minha filha. Olha, você não vai conseguir amamentar, vai se acostumando com essa ideia, porque ela é uma bebê prematura, então é mais um desafio para ela. Então, são fases, né? E aí você vai a cada dia driblando ali um desafio atrás de desafio. Eu lembro que no dia que eu fui visitar ela pela primeira vez, que eu fui conhecer o rostinho dela, porque eu não podia nem vê-la nem por foto direito, porque os médicos não podiam entrar com celular na sala por conta da restrição do Covid. Então tinha muitas restrições a mais do que já se tem hoje em dia. Uhum. Então, os horários de visita também eram super restritivos, então eu podia passar menos tempo com ela do que realmente se pode passar quando você tem um filho prematuro, né, que esteja no hospital. Então, todas as medidas estavam limitadas, né, naquela época. E aí eu lembro que quando eu fui ensinar ela a amar, no dia que eu fui muito preparada e, né, com a minha consciência de que eu ia dar o meu melhor,
Mas a gente sempre fica pensando, né, será que vai dar certo? Nossa, Claro. escutei tanta gente falar que talvez, né, eu não vá conseguir, eu vou trabalhar esse outro lado, porque se realmente não der certo, eu preciso estar bem, né, o importante é que minha filha tá viva, né, e esse é o maior milagre de todos. Mas eu queria muito amamentar. E eu lembro que no dia que eu cheguei para amamentar ela, para ensinar ela a amamentar, ela aprendeu de primeira. Como é que é esse processo de ensinar E esse o processo de bebê? ensinar, Tatá, porque assim, quando ela tá internada, né, quando ela tá na UTI, ela precisa se alimentar de alguma forma, né, e aí ela estava se alimentando por sonda. Eles colocam uma sonda, né, e aí vai passando o leitinho, ou de fórmula, ou se a mamãe conseguir enviar para o hospital, passa o leite da mãe por ali. No meu caso, a maioria dos casos, né, de bebês prematuros, a mãe, o corpo não entendeu ainda que o seu filho nasceu, né, tem esse retardo, então às vezes o leite ainda não desceu. Então, às vezes você não consegue enviar para o hospital, né, o seu leite. O meu caso foi assim, ela começou mamando fórmula no hospital, depois que o meu leite desceu, que eu consegui enviar para lá. Isso saía muito pouco, então para você juntar a quantidade que eles pedem para juntar, para conseguir pasteurizar, né, que eles precisam deixar o leite limpinho para poder fornecer para o bebê. Demora assim muito tempo. E eu lembro que eu fiquei bem empenhada em dar o meu melhor e tudo mais, mas no início ela ficou tomando fórmula do hospital. Então isso também já era uma coisa que ficava na minha cabeça. Será que ela vai conseguir amamentar? Porque ela já tá tomando a fórmula. E a gente pensa em tudo, né? Quando eu Uhum. cheguei no hospital, e mesmo assim eu mandava o meu leite pra lá, mesmo que 20 ml, 30 ml, o que eu conseguia tirar, eu ia mandando. Claro. E aí quando eu cheguei lá para amamentar, que eu coloquei ela no peito, a enfermeira me ajudou e tal. E engraçado não, né? É desafiador porque a gente pensa que, já fui mãe, já tive um bebê, vai ser mais fácil, meu corpo já conhece o caminho, eu já sei amamentar, já sei dar banho. É tudo completamente diferente. Que é outro neném. É outro neném, são outros desafios, tudo diferente, Uhum. completamente tudo diferente. E aí eu lembro que para pegar ela, eu não sabia pegar direito. Eu pegava assim, oh, meu Deus, era muito pequenininha e eu precisava, né, delicada, 1,7 kg, Ai, era meu muito pequenininha. E aí na Deus. hora de amamentar, então começou todo o processo de aprender tudo de novo, né, que era um bebê diferente. E aí ela amamentou, conseguiu amamentar, depois dali a gente nunca mais se desgrudou, ficamos juntas e ela, enfim, foi evoluindo cada vez mais. A gente esperou ela completar os 2 quilos, né, que eles pedem, né, isso é preconizado pelo hospital, que o bebê Ah, complete 2 quilinhos para poder sair. então não tem tempo, é meio que com a É a evolução do evolução bebê. do bebê, de cada um, né, então é muito individual, Quanto tempo ela mas ficou? a Raika ficou quase 20 dias. Nossa. Hoje em dia, né, tem um estudo que fala que, até de uma ONG chamada ONG Prematuridade, que é uma ONG que a gente do Instituto Alô, que a gente apoia. Essa ONG fez uma média, uma estimativa, né, em 4.000 famílias em relação ao tempo de permanência dentro da UTI. E aí, em 51, acho que foram 51, em 4.000 famílias, o tempo médio, mais ou menos, de um bebê que fica, né, permanece dentro da UTI é de 51 dias, mais ou menos. Então é bastante tempo, né, um bebê lá dentro. Imagina a rotina dessa mãe, a rotina desse bebê, um ambiente, né, diferente. Uhum. Então, Até a questão de som, de cheiro, né? tudo, tudo. Como foi a sua rotina nessa época que ela estava na UTI? Tatá, eu vivia pra isso. Eu vivia só pra ser mãe de prematuro. Até o Ravizinho, que teve que ficar afastado de mim, porque eu estava com Covid, o Alok estava com Covid, então a minha mãe precisou ficar com ele. Eu senti uma saudade absurda dele. Queria ficar com ele também, mas estava me dedicando muito pra essa questão da Raika, porque eu entendia que naquela época ela estava precisando muito de mim, Uhum. né? Então eu me dediquei muito. Eu ficava assim, o tempo inteiro focada nela e vendo ela quando os médicos conseguiam me ligar pelo FaceTime, tentando enxergar o rostinho dela, tentando entender como que ela era. E eu fiquei muito focada, assim, nessa época. Eu acho que isso de ser mãe de dois é o difícil, né? Você vê que um filho precisa muito mais de você, só que pra tirar essa culpa de, meu Deus, parece que eu tô deixando o outro de lado. Tudo bem que, graças a Deus, sua mãe tava com o Ravi, dando todo esse Esse suporte. A gente sabe suporte, que né? vó é vó, Sim, né? é. Também faz mais que a gente, eu acho. É, mas de viver além da Rai que está na UTI, você recém tinha saído. Então, tinha a questão da sua saúde, acho que até Muitos processos, né? o psicológico, né? Total. Raica prematura, eu tinha acabado de sair, né, de um parto, né, da Raica sendo Não, e prematura, o sabendo que Alok foi com um Covid, super o um risco. Ravi, Não, e sem contar que eles têm uma diferença curta de 10 idade. meses, E o 10 meses, Vi. 2020 foi o ano mais louco da sua vida, porque os dois nasceram em 2020, né?
Inclusive agora eles estão com 3 anos, os 2, e não são gêmeos. Ela acabou de fazer agora, né, semana passada, e ele vai fazer só próximo mês. Então fica os dois com a mesma idade sem ser gêmeos. Porque ele nasceu em janeiro, né, de 2020, e ela nasceu em dezembro. Era pra ser 1 ano de diferença, mas como ela nasceu antes, aí ficou 10 meses de diferença. São bebês gêmeos, eu falo, sem ser gêmeos. Hoje eles devem ser, assim, colados. Eles assim, estão numa fase de que brincam juntos, fazem tudo juntos, mas também tem aquele momento, né, de... Briguinha. super. Aham, É normal, Questão super. Como que você... É que ele tinha quanto? 10 meses quando ela... 10 meses quando ela nasceu? Sim, 11, ia fazer 11. Eu ia te perguntar como que ele reagiu, mas era muito bebê, né? Então Ele era muito bebebê. Eu não tentava tinha... conversar com É o que eu ele, vivo com a sabe? Lua quase agora, né? Eu tentava conversar com ele, explicar a situação, né? Mas ele era muito pequenininho. Você já tinha parado de dar mamar pra ele? Já. Quando eu engravidei da Raika, o Ravi tava com 3 meses. Foi bem recente, assim, Aham. E ele amamentou até 6. Ele já não Diz- tava mais mamando. Dizem que muda o gosto, né? Então, dizem que muda o gosto, mas existem mulheres que conseguem, né, continuar amamentando. Eu adoraria, mas Mas infelizmente não. pode... quer dizer, tem algum contra, assim, de você estar grávida e amamentando Não, outro? não. Não tem. Inclusive, se tiver rolando, é Deixa super fluir, benéfico, né? deixa fluir. Acho que a amamentação é ótimo, independente Não, eu de... digo pra mãe, entendeu? Tá grávida e amamentando. Você não Não sobrecarrega a gravidez, talvez, entendeu? Não, né? Não. Se tiver fluindo, Então, ótimo. é um sonho. Nossa, Eu queria muito porque... ter amamentado o Ravi quando estava gestante da Raika, mas eu não consegui. Não, porque ainda bem que ainda teve esse lado, porque imagina se você... Imagina, você ainda está amamentando, aí passa por tudo isso, tem que parar de amamentar do dia pra noite. Imagina pro seu corpo Entender tudo isso, entender né? tudo isso. É a questão de empedrar o peito. Não, eu acho que o seu corpo, ele falou assim, pelo amor de Deus, eu preciso de uma pausa. O que Um tá reset. acontecendo? Alguém, pelo amor de Deus, aí foi o seu tempo na UTI, eu Fora o acho. pós, né? O pós-parto, que a gente já fica naturalmente mais Muito. sensível. E eu tava passando por isso, eu fiquei mais ainda sensível. Então, como é Foi bem difícil o pós-parto puerpério também. da prematuridade, né? Nossa. Deve O ser puerpério muito difícil. da prematuridade, eu acho assim que normalmente qualquer nascimento a gente já meio que se anula, né? Que não deveria ser, né? Mas a mãe geralmente só pensa ali no bebê. Na prematuridade, eu acho que isso se intensifica mais, porque você pensa, meu filho não tá saudável, ele precisa mais de mim do que, né, qualquer outra coisa. Então você acaba se deixando um pouco de lado. Eu senti muito isso no parto da Raika, principalmente do Ravi nem tanto, mas na Raika eu senti muito isso, que eu só pensava nela, sabe? Só queria ver ela bem, só queria que ela evoluísse, só queria que ela saísse de lá o mais rápido possível, com saúde, sem nenhuma complicação. Então eu senti muito isso, que foi muito pra ela, sabe? E o dia que você recebeu, como foi receber a notícia que ela teve alta? Como foi isso? Você ficou sabendo lá na Então, hora, te ligaram? A gente já tinha uma média, assim, uma previsão de que talvez ela poderia sair, que era antes do Natal. Ela saiu no dia 23 de dezembro. Ai, que bonitinho. Foi. E aí a gente já tinha mais ou menos essa previsão, mas nada certo, né? Porque na medicina nada é muito certo, né? E aí eu lembro que os médicos falaram, olha, se ela chegar, né, próximo dos 2 quilinhos, a gente já consegue liberar, porque ela tá fluindo super bem. E eu fui pro hospital sem ter a certeza de que realmente ela ia sair ou não. E aí cheguei lá, tinha surpresa, e a gente voltou pra casa pra passar Natal em casa. Foi assim, um dia maravilhoso. Por você ser médica, não sei se... Eu queria que você me contasse o seu lado. Porque assim, acho que para uma mãe deixar o seu filho ali nas mãos daquelas pessoas, aqueles anjos, né? Anjos. Eu até fico emocionada de... Lembra? Não, de pensar, gente, você sair do hospital, você e seu filho, e aí você volta lá pra visitar, tipo, eu não consigo imaginar. Mas assim, você deixar seu filho nas mãos dessas pessoas, e aí você sendo médica, sabendo que você faz o seu melhor, mas tendo que confiar em outras pessoas e, sei lá, às vezes dá vontade de você ir mesmo lá cuidar, sabe? Como é que foi, assim, no psicológico, de trabalhar, de entender que, com certeza, ela estava sendo muito bem assistida com os melhores médicos, hospitais, enfim, mas de trabalhar isso dentro de você, como foi o psicológico? Eu falo que quando a gente é médica, né, as coisas se intensificam mais, mas com uma exceção dentro da maternidade. Porque dentro da maternidade você não é médica, você parece que esquece tudo, tudo fica mais, você fica vulnerável, né? E aquela situação é uma situação de muita vulnerabilidade. Uhum. Então, parecia que eu não entendia nada, não sabia nada, e era como qualquer outra mulher que tem um bebê prematuro. E
os médicos que me acompanharam, né, super amigos, hoje em dia são até padrinhos e madrinhas da Raika, os dois, não tinha como não ser eles, Uhum. né? Tipo, trouxeram minha filha pro mundo, o Ravi também, mas trouxeram ela pro mundo, cuidaram de tudo com muito cuidado, com muito carinho, muito profissionalismo. E eu fiquei muito sensível. E essa questão da confiança, ela vem muito à tona, porque você está vulnerável. Então, tudo que te falam, tudo que te propõem, tudo que te sugerem ali dentro do hospital, você acata. E você precisa acatar, porque naquele momento você, né, só está tentando passar por tudo aquilo da melhor forma mais leve possível. Uhum. Então, como você falou, são anjos, né? As São. meninas da enfermagem, todo o pessoal que me acompanhou, toda a equipe do hospital, foram assim, é, a nossa rede de apoio naquele momento. Não, total. Foi muito especial. E como é chegar com um bebê prematuro em casa? Porque você teve as duas experiências, né? O Ravik, ele nasceu a termo, que fala quando... Ele Isso. nasceu com quantas semanas? O Ravi nasceu com 38. 38. Ah, normal. A partir de 37 já não é mais, Isso. né? A partir de 37 já é considerado a tempo. A termo. E você teve a experiência de chegar com o Ravi a termos, dia certinho, e depois chegar com a Raika. Quais são os cuidados que necessita? Qual a Você maior ficou com mais diferença? medo, né? Tipo, de fazer algo errado, ou, sei lá, Por o mais que tenha banho, sido a coisas que são segunda. simples, mas que mesmo sendo segundo, como foi, assim? Total. Total, total. Como eu falei, é tudo diferente. A começar pelo tamanho, né? Então, eu imaginei que eu fosse saber fazer tudo, né? Era a segunda gestação. Ah, tá tranquilo, já tive um, já sei como é que vai ser e tal. Então, quando ela veio, foi para ressignificar mesmo, assim, foi para transformar. E quando eu cheguei com ela em casa, eu falei, e agora? E agora? Porque no hospital ainda tinha a enfermeira que me ajudava a dar o banho, me ajudava a fazer tudo. Eu Aham. tenho rede de apoio também em casa, mas eu estava muito grudada com ela. A gente estava muito juntas e tinha a questão do Covid. Então, minha mãe estava com o Ravi. Eu fiquei um mês sozinha com a Raika, um mês e pouco, quase 2 meses sozinha, eu e ela o tempo inteiro, 24 horas. E ela é tudo muito diferente. É tudo muito diferente, desde a hora do banho, os cuidados. Por ser mulher também, né? Os cuidados já eram outros, né, em Ah, é relação. verdade, Então já tem era isso. tudo, foi tudo muito diferente. Como que você. Claro, tinha um Covid também, mas como que você fez pra administrar os dois? Porque na pandemia já era muito mais difícil ter rede de apoio, ter uma ajuda a mais, né, pra pôr mais pessoas em casa, ou enfim, era muito mais difícil. Mas como que você fez pra conseguir administrar os cuidados dela e dele, assim? É quando juntou os Quando dois, juntou sabe? os Então, dois? quando eu voltei para casa com ela, e aí a gente já tinha passado daquele período, né, de ficar afastado por conta do Covid, o Ravi já foi para casa também. E aí ele, né, conhecendo ela, teve todo aquele processo de entender que tem um bebezinho ali, então tinha que, né, tá cuidando de todos esses detalhes. E eu lembro que era Natal, Nossa, ainda era Natal, gente. era Natal, a gente chegou dia 23, foi um presente a Raika voltar para casa, né? Foi o nosso maior Sim. presente naquele Natal. E ele é muito bonitinho, ele ficava olhando para ela, sabe? O Ravi foi muito paciente, se é que eu posso falar essa palavra para um bebê de 10 meses, né? Ah, mas eu acho Mas que eles ele foi, entendem tudo. eu acho que ele foi assim, muito, parecia que estava entendendo mesmo tudo que estava acontecendo, sabe? E a atenção naquele momento ficou bem assim voltada para ela, assim, para ajudar ela naquele momento que ela precisava. Em relação à saúde dela, teve algo que precisou ser feito depois? Na saúde dela, você diz em relação Ah, até exames. formação de tudo, assim. O acompanhamento de um bebê prematuro é bem diferente de um acompanhamento normal, né? Mas quando você sai com o bebê da UTI, até ele atingir aquela idade que a gente fala que é a idade que ele se tornou um bebê a termo, né? A idade corrigida, no caso, né? A gente tem alguns exames para fazer a mais, né? Porque o pulmãozinho, às vezes, quando nasceu, não estava totalmente maturado, Uhum. os órgãos, os olhinhos, então precisa fazer alguns exames. Cada exame que você vai fazendo é uma comemoração que você faz, né? Eu lembro que quando eu fui no oftalmo, levei ela no oftalmo, e que ela não tinha tido nenhuma complicação, que estava tudo indo bem, retina, tudo ok. Falei, nossa, que alívio. Cada consulta é um alívio, É, sabe? menos É uma um. Nossa. sensação, sabe, de, ai, graças a Deus, tudo está indo Uhum. bem. Porque nesse processo todo, as chances de complicação são altíssimas, né, num bebê. Então, cada exame era um alívio. Ai, imagino. Agora, não falando da prematuridade, mas você como mãe, você tem dois filhos que praticamente são gêmeos, na questão da idade, assim.
Você se cobrou muito ou se culpou muito, por exemplo, ai, consegui fazer isso com o Ravi, mas com a Raika eu não consegui. Ou o desenvolvimento, sei lá, o Ravi fez isso aqui primeiro, a Raika fez depois. Você teve essa cobrança como mãe? Tipo, será que eu falei aqui com um e aqui eu fui melhor com o outro ou não? Vi, eu não sei vocês, mas eu sinto isso, é sempre, a gente fica sempre se cobrando em relação a essas coisas o tempo inteiro, né? E eu acho que a maioria das mães vão acabar concordando que a gente se cobra muito, né, em relação a essa questão da atenção, dos Uhum. cuidados. Mas eu tô sempre me policiando para de repente dar a mesma atenção, o mesmo cuidado que cada um deles, né, merecem. Por exemplo, os cuidados que eu tenho com a Raika, que eu tenho com o Ravi, por serem de sexos diferentes, até a linguagem, eu sei que vai chegar um momento que vai precisar ser diferenciada, né? Ainda mais nesse mundo que a gente vive, Sim. né? Então, a gente vai precisar, né, se adequar em relação a cada um deles. Mas, hoje em dia, eu tento dar o meu máximo, assim, para diminuir um pouco dessa culpa, porque normalmente a gente já carrega essa culpa, né? Uhum. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, não tem? Aham, Para total. mim, isso faz muito sentido. Não, mas eu acho que o maior desafio é você cuidar dos dois e, enfim, dar a devida atenção, mas mesmo assim respeitar a individualidade de De cada um. cada um. Porque, querendo ou não, são dois serzinhos que. Cada um com o E seu eles tempo. são Cada um com o seu, né? completamente diferentes, os dois. Gente, mas a Raika é muito sorridente. Ela é Meu Deus do céu, parece que ela é muito feliz. Ela é muito dada, assim, sabe? Ela é É. sagitariana, então ela é feliz, ela é alegre, ela, eu brinco com ela, falo, filha, você é minha Maria Fifi, fofoqueira, gosta de conversar, sabe? O Ravi, ele Bonitinho. é mais na dele, ele é emotivo Discreto. também, discreto, ele tem uma personalidade muito parecida com a do Alok. O Ravi se parece mais comigo, esteticamente falando, né? Quando a gente vai para as fotos, né? De quando a gente era mais novinhos. E a Raika se parece mais com a Loki, esteticamente falando. Mas de personalidade, a Raika é muito parecida comigo. E o Ravi é muito parecido com a Loki. O Ravi é na dele, não é, sabe, mais introspectivo. Raika, ela é mais alegre, Eu acho que vai ser igual lá em casa, conversa, então, porque a Bia é a sabe? cara do Júlio, né? Mas eu Os dois são amigos. todinha. É, o Caio é a cara do Júlio e é o Então, jeito do Júlio Em também. a três. Raika é muito mimimi. A Loki fala assim, ó, igualzinha você, a personalidade dela. Difícil a gente falar de uma personalidade de criança de agora, né? De Mas tem 3 uns anos. traços que a gente Mas já tem percebe. já Os uns traços, você vai traços. Ela, gente, tem horas que eu falo que eu tô Uma conversando comigo adulta, com uma mesma, né? Eu adulta. falo, entendi. Não, gente, às vezes quando vem um filho muito, com um jeito muito parecido com a gente, às vezes eu fico pensando assim, será que eu tenho que pagar meus pecados? Eu Será que penso eu era? Será que eu isso. tô falhando aqui? Será que eu tô fazendo isso e... Não, eu fico, Entendeu? às vezes a Bia faz umas coisas que eu falo, cara, E- acho que é. Eu penso assim, falo, talvez no lugar dela eu estaria falando a mesma coisa. Uhum, Só que, tipo é. assim, querendo tentar consertar, E a gente tem sabe? que lidar Com com isso. aquilo. Nossa Ela é Senhora. muito parecida comigo, o jeitinho dela, e o Ravi é bem parecido com a Log. Ela é muito carinhosa, extremamente carinhosa, Que adora linda. beijar, adora abraçar, adora carinho, adora cabelo, ama cabelo, passa o Ai, dia... que Ela bom, dorme né? pegando no meu cabelo, ela adora. Já o Ravi, ele não é muito de demonstrar afeto, assim, sabe? Essa questão emocional dele, ele demonstra de outras formas. Por exemplo, querendo chamar atenção para brincar, sabe? Tempo de qualidade. Para ele isso Aham. importa mais do que o beijo, o abraço, o afeto, assim, o tato. Ele é Cada mais, um do Nossa. seu jeitinho, mamãe, não né? gosto de beijo. Ele fala, mamãe, beijo agora não, e limpa. Aí eu, Adulto já, é filho, você tá adulto. limpando o meu beijo. Aí ele, eu não quero, e limpa. Eu, tá bom. Aí eu tenho que perguntar pra ele, né? Respeita muito, filho, a mamãe pode te dar um abraço? Eu tô com muita vontade de te dar um abraço. Uhum. Posso te dar um abraço? Ele, tá bom, vai. Assim, fica parado, Adolescente. assim, ó. Adolescente. Agora que ele tá desenvolvendo mais essa questão de tato. Mas a Raika, nossa, abraça, beija, fala muito, sabe? Mamãe, você tá linda, te amo. O Ravi, ele é mais contido, ele demonstra de outras formas, sabe? Ai, Preciso meu ficar Deus. tendo muito, reparando, sabe? Não, e um deve ensinar o outro, assim, né? Muito. Ela copia tudo que ele faz, copia tudo, tá nessa fase. Ele ensina muito pra ela. Muito É, nessa bonitinho. questão de desenvolvimento, a Ah, eu ia perguntar a prematuridade. mesma coisa. A gente tá aqui, amiga, Nossa, amiga, conectada. conectadas. Ai, ai, ai. Você teve alguma Nessa, coisa, né? se Tipo, interfere em algo no desenvolvimento, se a prematuridade tem no- alguma coisa. Então, depois que eles atingem essa mesma idade, né, que a gente fala, né, que passa da idade corrigida, é como se ela tivesse sendo considerada uma bebê A termo. a termo. E aí vai de cada um, né? O desenvolvimento do bebê é muito individual, não, sim. né? Então, por exemplo, a Raika, ela falou mais rápido do que o Ravi.
mas demorou mais um pouquinho de andar do que o Ravi. Uhum. Então, acho que é muito individual de cada um. Não é, cada bebê tem o seu, claro que existe um limite médico pra você realmente analisar se tem alguma questão que pode estar acontecendo com o seu bebê, talvez pra ter demorado pra andar ou tal, mas existe muito O tempo. um tempo que é ali, tipo assim, que é até que espaçado, né? O mínimo e o máximo, assim, que você pode que o bebê anda ou fala e tal. Dá uma muito tranquilo. previsão, né, assim, Uma uma previsão. média, mas aí também depende muito dos fatores externos também, né, de como que a mãe se Sim. ajuda naquela questão do desenvolvimento. Pôr no chão, Então, brincar e tal. exato. Então Mas tudo que isso bom que ela contribui, né, ela não favorece. teve nada, então, que Não, ótimo. evoluiu super Que bem, perfeito. bebê saudável. Hoje em dia você olha pra ela, você fala: "Será que você nem parece que foi prematura, viu, Não, é. Raika?". Ela tá, assim, bebezona. E em relação à escolinha, eles vão pra Eles vão mesma pra sala? não, eles estão na mesma escolinha, mas não vão, são classes diferentes. Ah, tá. O Ravi tá em uma acima. Ah, e você quer ter mais? Ah, eu quero. Eu já te fiz essa pergunta, Você eu sei. fez. Eu Não pode. quero. Eu queria muito fazer igual você fez. Você engravidou da Raika sem querer ou querendo? Eu queria engravidar, só que eu não esperava que fosse naquela hora, Vi. Hum. Ainda mais na época do Covid, né? Mas tava lá, né, nos Mas tava treinos. lá. Não, o Alok Não fala. esperava, mas será, mas também não tava segurando. O Alok fala, na pandemia não tinha nada pra fazer pra namorar. Não, o Eli fala a mesma coisa. Ele fala, tipo assim, tamo treinando. Ai, mas a gente não tá planejando. Eu falei, então tá o quê? Porque tá fazendo tudo lá, você quer o quê? Não tá se Entendeu? cuidando, Não né? tá se cuidando, então, meu filho, vai uma hora Mas vem. eu queria muito, mas eu não esperava que fosse naquele momento. Eu não tava Uhum. planejando, ó, agora a gente vai ter. Não, E você engravidou. aconteceu. Ele tinha 3 meses? 3 meses. Foi rápido. 3 meses. Quando eu liguei pra minha amiga Érica, né, que me acompanha pra contar, ela não acreditou. Ela falou assim, não é possível. Mas achei que você tava me ligando pra perguntar alguma questão do Ravi, você tá... É o próximo mesmo? Eu falei, então, Ah, põe foi. aqui, vamos conversar. Cara, olha, eu tô com um Mas que Dil, bom que mas você tô com muito descobriu. medo. Que bom que você descobriu rápido também, né? É, Porque tava eu quero ter amamentando. mais um, não agora, né, por conta de... Tô me dedicando muito ao meu lado profissional, Essa então clínica agora, minha maravilhosa. clínica, quero receber vocês. Eu amei, Clínica tá? romana, Fiquei gente. imaginando, tá? principalmente porque Amiga, você já viu a Cabelo. clínica maravilhosa? eu vi, bem luxo. Tem que ir Linda. lá, viu? linda. As duas. Com Cuidar do certeza cabelo. A gente tem iremos. cabelo, a gente tem também toda a parte de estética corporal, facial, tem tratamentos multidisciplinares, endócrino. Então agora você tá nesse momento profissional, focando na Romana de novo. Exato. Na Romana. Foram Romana 2, mãe. quase 3 anos só focada nas crianças, né, na Mas maternidade. é bom O também. que vai ser pro resto da vida, né? As Sim. crianças sempre vão ser minha maior prioridade e minha família, mas agora, nesse momento, eu senti que eu precisava alçar voos maiores, né? Então, essa questão do profissional, eu já planejava ter uma clínica, sempre foi um sonho, né? Eu me formei, então eu queria colocar em prática tudo aquilo que eu, né? E aí a clínica veio esse ano para me fazer sentir mais viva, sabe? Assim, Uhum. é um propósito que nasceu dentro de mim há quase 10 anos atrás e agora eu tô podendo concretizar, tô bem realizada. Ai, que Aí é muito bom você conseguir fazer isso mesmo com os filhos, né? Porque isso é importante pra você. Porque às vezes a gente fica com medo de não dar conta de tudo, né? E a E gente aí não a dá, gente né, sempre, no Vi? final a gente sempre dá, né? Não, dar conta de tudo com prioridades, eu digo, Ah, né? eu também acho. Porque Eu tô na todo fase mundo. que eu não quero dar conta de E tá tudo certo, eu A sempre Tatá, ai, isso aqui falo. conta. tudo. Não sei fazer. E Agora eu falo sempre falo isso, eu falo, a gente quer prioridades, né? Todo mundo me pergunta, você dá conta de tudo? Gente, eu não dou conta de tudo, não, tá? Não mesmo, eu vou escolhendo as prioridades, né? Eu aprendi a falar muito não. Eu queria, a Tatá sabe, eu era meio tipo assim, vamos fazer, vamos fazer. Teve umas semanas agora atrás que eu É? fiquei doente de tanto que eu tava trabalhando. A Tatá falou assim, viu? Pausa. É por conta do Tá trabalho. vendo? Falei, amor, até Você tá quando passando você do vai? ponto. E a gente Não. coloca assim no modo automático e vai indo, fechando o trabalho, Eu sempre principalmente tive dificuldade publicidade, de né? fazer não. Você vai indo, vai indo, vai indo. Quando você vai ver, você tá esgotada mentalmente. Você não tá preparada para dar conta do restante que você já fechou há 3 meses atrás, que você precisa cumprir agora. Então, acho que tem que ter um planejamento, né? É. E acho que na vida como um todo, né? E Questão depois que- familiar, é. questão emocional, questão profissional, Financeira, é. financeira, tudo. E agora esse é o momento que eu tirei, assim, para me dedicar mais, assim, à clínica, porque demanda muita energia. Eu tô Muita. cuidando de pessoas, né, que eu acho que é uma profissão que requer, principalmente cabelo, né, porque paciente de cabelo, quando chega em consultório, ele já chega carregado de dores, muitas vezes, né. Muitas das doenças de couro cabeludo, elas são doenças
que carregam, né, que trazem dores para as mulheres, porque cabelo é identidade, cabelo é personalidade, cabelo, né, mostra muito do que você é, do que você representa, do que você quer mostrar, né? Sim. Então, quando as mulheres começam a perder cabelo, tem alguma doença de couro cabeludo, ela já chega no consultório muito energeticamente abalada, fragilizada. Então, é uma energia que eu preciso trocar ali com ela e que eu preciso estar bem, né? Então, quando eu vou pro consultório, eu sempre vou, assim, 100% focada em trazer o melhor para as minhas pacientes, né? Porque elas merecem, elas estão buscando isso. Então, eu não posso chegar cansada, eu não posso chegar pensando que daqui a 1 hora eu tenho que sair porque eu preciso gravar uma publicidade. Eu vou sem hora para acabar. Tô chegando em casa 11h30, as crianças estão dormindo? Tô, mas é o que eu escolhi. E a prioridade do momento tá sendo essa. E tô tentando E são levar, fases são também, fases. Eu tô me mas adaptando dessa rotina nova. Eu sinto que depois da maternidade eu aprendi a ter limites. E tem muito a ver, porque eu falava, eu quero ser mãe, quero dar conta sei lá, de ter alguns momentos com a minha filha que eu não abro mão. Mas como se eu não sei falar não pra um trabalho? É. Então, como que você vai fazer todos os trabalhos que chegam e ainda querer dar conta do que você. Porque foi uma escolha minha. Nesse momento, a minha prioridade ser a minha maternidade, foi a minha escolha. Mesmo que eu esteja trabalhando muito, eu falei assim, mas como assim? Não tá batendo. Eu quero que a minha prioridade seja a maternidade ou eu tô trabalhando igual uma louca e não tô conseguindo nem respirar? Tô calma, então eu tenho que rever o que eu quero pra esse momento da minha vida, sabe? Exato. Porque senão a gente perde o fio, a gente perde o fio E é da como meada. você falou, Vi, como você vai cuidar, né, de outra pessoa se você não tá bem pra, Sim. né, nem com você mesma. Então, acho que é importante, assim, essa questão do planejamento. Mas que às vezes a gente acaba se perdendo no meio disso tudo, né? Sim. Ninguém é, né, 100% perfeito, não tem como, a gente se perde. Mas pelo menos colocar assim um norte, né? Ali que eu quero chegar. Qual é o caminho para chegar ali? Então, nesse momento, o que eu preciso abdicar? Porque são muitas, né? Você abdica de muita coisa para você realizar um sonho. Não é fácil, né? E o desafio da clínica é exatamente esse. Para finalizar, a gente sempre pede para nossa convidada mandar um recado, uma mensagem de carinho, de apoio para as mães que estão assistindo a gente, que estão passando por isso, que estão no olho do furacão e fala, meu Deus, isso aqui não vai acabar nunca. Aquela hora que você fala, né? O que tá vivendo nesse momento, a pior fase que você viveu, que foi enquanto a sua filha tá na UTI e você tá em casa, sabe? Que pode estar passando por esse momento da prematuridade, assim. Graças a Deus, eu tive um desfecho muito positivo, né, em relação à prematuridade. A Raika não teve nenhuma complicação, né, por conta da prematuridade. Foi um momento difícil, um processo difícil, mas hoje em dia, como eu falei, nem parece que ela foi uma bebê prematura, né? Amém. E o que eu posso falar, mas eu sei que muitas mães não passam por esse mesmo desfecho positivo, né? Mas o que eu posso dizer, assim, da experiência como um todo, é que vai passar, né? É um processo difícil, é um processo que a gente fica muito vulnerável, mas uma coisa que me ajudou muito, assim, durante todo esse processo, foi fortalecer a minha fé. Eu acho que foi um momento que eu estive muito conectada a Deus, à minha missão, aos meus valores aqui na Terra, e essa questão da fé, de fortalecer a minha fé, foi o que mais me ajudou naquele momento. Então, eu acho que buscar se conhecer mais, se fortalecer em Deus e acreditar que isso vai passar. E você vai para casa com sua filhinha no colo e vão vir outros desafios. E a prematuridade é isso, né? Uma montanha russa. Um dia tá bem, um dia não tá. E aprender a tirar o que for de melhor daquele momento, né? Então muito obrigada. Eu achei que foi muito rápido. Não, mas olha, adorei estar com vocês. Obrigada pelo convite. E a gente fica muito honrada, assim, de saber que você tá nessa fase super focada na sua clínica, super focada no seu trabalho, ainda dando conta de todo esse peso da maternidade. Tentando dar conta de tudo. E ainda assim, teve um tempo pra vir aqui. Pegou 15 horas pra chegar, a gente coitado. Mas deu um jeitinho de estar aqui com a gente. Foi ótimo, sério. adorei. E obrigada por todas as informações. É sempre muito também. leve estar com vocês. Obrigada. Precisando. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau, se inscreva no canal. Beijo.